coração finalizador. Quanto mais difícil, mais poder. Eu creio que quando uma adversidade, uma situação chega na nossa vida, se você considera ela forte, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a palavra fala que Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Isso significa que, seja qual for a situação que chegar na nossa vida, ela já chega com a graça e o favor necessários para a gente passar. O alicerce, a fundação que precisa por uma casa de 2 andares é um alicerce, é uma estrutura, é um fundamento. Para levantar um grande prédio de 20 andares é outro. Então eu creio que Deus, Ele nos prepara, Ele vai nos preparando para quando algo chegar que vai nos levar para um outro nível, tenhamos a estrutura. Então, quando eu olho e vejo o tamanho dos desafios, eu já enxergo o tamanho da construção. Porque se Deus está me preparando, Ele está permitindo algo, é porque Ele quer construir algo muito grande aqui. Davi, ele queria um grande propósito, um destino incrível, e o que Deus deu a ele foi um inimigo muito grande. Um inimigo que uma nação inteira temeu. E que todos achavam que não era possível enfrentar e vencer. E esse inimigo, Davi, creu que ele podia, ele enfrentou, e aquilo mudou a vida dele para sempre. Então, muitas vezes nós estamos pedindo um grande propósito, um grande resultado, e Deus vai nos dar um grande inimigo, um grande desafio. Então, nós falamos na Pá da Manhã que o desafio está no meio. Mas uma mente renovada, a característica talvez número 1 de uma mente renovada é a capacidade de enxergar para o impossível e acreditar que é possível. Então, se portar de maneira a conceber o milagre. Você concebe o milagre dentro de você, porque está lá dentro. Você tem a mente, a mentalidade certa para enxergar aquilo. Neemias diz: estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa foi a resposta que ele deu 4 vezes para Sambalate. Na 5ª vez, o Sambalate aí começou a chantageá-lo, e a resposta dele foi:
Não é nada disso. Isso não é verdade. Então, essa é uma parte do livro de Neemias que me impressiona e que eu carrego comigo. Neemias, ele foi capaz, enquanto ele levantava os muros físicos, ele levantou muros para críticas, para os ataques, para as calúnias. Ele levantou um muro contra aquelas perseguições. Ele não deu atenção, você não vê. Pode ler o livro de Neemias, você não vê ele perdendo tempo com Tobias, com Sanbalat, com Tobias, com Gesem. Você não vê ele saindo do propósito dele para ir falar com o inimigo. Você não vê ele perdendo tempo. Quando os caras chantagearam, ele disse, não é nada disso. É muito interessante isso para mim. Ele simplesmente diz assim, isso não é verdade. E seguiu a vida dele. Isso não é verdade. Faça o que você quiser, porque isso não é verdade. Até um profeta profetizou contra ele. Para que ele fugisse, para que ele se escondesse. E ele foi capaz de discernir que aquilo não vinha de Deus. E ele disse assim, um homem como eu deveria fugir? Não, isso não vem de Deus. Deus não me mandaria fugir. Me esconder. Isso aí é para tirar a minha credibilidade, a minha força. Então, ele não conseguiu chegar aos 52, a construção daquelas muralhas em 52 dias, após tanto tempo no chão, por nenhum outro motivo. Porque ele tinha a mentalidade do vencedor, a mentalidade renovada. Ele não tinha uma mentalidade escrava. Ele não tinha uma mentalidade que não conseguia conceber um milagre. Ele não via o impossível como aquelas pessoas viam. E é por isso que a mentalidade, ela faz toda a diferença. A mentalidade do Neemias foi a grande mudança, a fé que ele tinha, o que ele levou para aquela nação. Você vê que em nenhum momento ele não se curvou nem diante da fraqueza do povo ou dos ataques, ele permaneceu o mesmo. E por isso, ele concluiu aquela obra. Então, a Bíblia diz assim, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Você vê que Paulo chega e fala agora. Isso mostra urgência. Urgência. Paulo deixa claro para a igreja de Corinto que era necessário terminar o que eles tinham começado. Se eles tinham começado, algo era digno de ser terminado. Em toda a Bíblia, do começo ao fim, você vai encontrar essa direção. Tenha um coração que finaliza as coisas. Você sabe que o seu foco sempre vai ser a sua realidade. Onde você estiver focado é o que vai crescer. Onde a sua mente estiver é onde você vai estar. O que você acreditar é o que você vai atrair para a sua vida. Como você se vê, a mentalidade que você tem em relação à sua vida é como você vai agir aqui fora.
Se você acredita que você não pode, você vai agir como quem não pode. Se você acredita que você não pode enfrentar algo, você vai agir como alguém que não pode enfrentar algo. Ser um finalizador é o que a gente aprende com Jesus. Na cruz, ele bradou: está consumado. E se hoje eu e você somos livres, é porque Jesus foi até ele foi até o fim. Ele não foi até uma parte, não foi até o meio, ele foi até o fim. E todos nós estamos felizes por Jesus ter ido até o fim. Paulo, no final do seu ministério, ele fala: combati o bom combate. Eu não lutei guerras erradas. Eu não lutei guerras sem recompensa. Eu lutei as guerras certas. Eu terminei a corrida. Eu não parei de correr, eu fiz a minha jornada. Eu guardei a única coisa que eu precisava guardar, que me ajudou a chegar até aqui: a fé. Tem gente que guarda muita coisa, só não guarda a fé. Combate muitas guerras, mas guerras sem recompensa. Não faz todo o caminho. Não guarda a fé. Guarda o carro muito bem, guarda a joia muito bem, guarda o relógio muito bem, guarda o celular, tem o maior mimo com algumas coisas, guarda a louça especial, mas não guarda a fé. Guarda a bolsa de luxo num lugar especial, não guarda a fé. Guarda muitas coisas, mas não guarda a fé. Luta muitas guerras, mas não lutam as guerras certas. Não é a boa luta. Não é a boa guerra. Não termina a corrida. Começa. Tem gente que começa muita coisa. Muitas coisas têm começadas na vida, mas não terminadas. Então, quando nós lemos as Escrituras assim, nós chegamos a uma conclusão. Nem todo mundo realmente está disposto a andar em vitória. Pouca gente tem a disposição de dar o que a fé exige, o que uma vida vitoriosa exige. Jesus, quando se aproximou e viu a cidade, e olha que eu vou pedir, por favor, agora eu que peço. Quem não entendeu até hoje essa palavra, eu imploro. Porque se ele me der de novo para pregar, eu vou pregar. Mas assim, não é possível eu pregar tanto um assunto. Se você não entregou ainda, não entendeu o que é que o Senhor está falando, isso é uma prova de amor tão grande, porque, de novo, quando o Senhor me trouxe de volta essa escritura para colocar aqui, eu fico parada assim um pouco, põe a mão assim e falo assim: mas Senhor, o Senhor é bom, hein? Eu sabia que o Senhor era bom, mas o Senhor é bom demais. Eu já tinha largado mão há muito tempo. Eu já tinha dito: morra. E o Senhor de novo vem e fala assim: dá lá para essa criatura. Tá bom? Ok. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E por que Jesus chorou? Você quer saber por que Jesus chorou? E disse: se você compreendesse, se você tivesse mente para compreender, neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Meu Deus, ele está batendo o tempo inteiro. Está tão simples.
Se você deixasse entrar nessa sua cabeça rígida, dura, inflexível, o que traz a paz, o que vai resolver todos os seus problemas. Mas agora isso está oculto aos seus olhos, você está cego, você tem fortalezas terríveis, está duro, está cheio de si, é tanto orgulho, tanto egoísmo, está tão cheio de si, que isso está ocultando, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória do Senhor. Mas agora está oculto aos seus olhos, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu, é que você vai passar por isso. E aí Jesus chorou. Jesus chorou. Você não vai encontrar ele chorando tanto assim, mas ele chorou quando ele viu o tamanho da perda da nação, o tamanho da perda daquele povo. Ele chorou. Você sabe por quê? É como um pai amoroso que olha para um filho fazendo bobagens e aquela mãezinha dobra os joelhos e chora e fala na presença de Deus: Senhor, meu filho está estragando com a vida dele. Meu pai, olha o que a minha filha está fazendo, porque a pessoa está vendo que aquele caminho é o caminho da destruição. Mas nosso Pai eterno é muito mais amoroso do que nós. Então aí ele olha e vê o tamanho da perda e ele chora. E ele fala: se vocês pudessem compreender o que traz a paz. Mas vocês estão jogando fora a oportunidade de vocês. Vocês estão jogando fora a vida de vocês. Vocês estão jogando fora a vida dos descendentes de vocês, porque eles vão arcar com isso. A oportunidade está diante de vocês, vocês jogaram fora. Em outra ocasião, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Isso aqui é a mesma coisa. Tem gente que você está falando para ele o que ele tem que fazer para a vida dele mudar, ele está te apedrejando, ele tá com ódio de você, ele continua matando os profetas. Ele não quer ouvir. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Eu quis ajuntar, eu quis proteger, como uma galinha protege seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Eu quis abençoar, eu quis salvar, eu quis proteger, eu quis defender, mas vocês não quiseram. Que triste, né? O Senhor envia a palavra, Ele envia o profeta, Ele envia a mensagem, Ele envia e a pessoa fala: não quero ouvir isso. Não quero saber. Não quero isso. É muito, é demais, é muito radical. Não quero isso. A pessoa não quer. Eu quero terminar a corrida. E eu espero que você também. Todos os dias.
Você tem que ter uma implacável determinação. Todos os dias. Ao se levantar, uma forte obsessão em terminar bem. Terminar bem aquele dia. Porque se você não sabe gerenciar 24 horas, você não vai saber gerenciar 24 anos. Começar bem e terminar bem. Terminar a sua corrida, a sua jornada com absoluto sucesso. Ir até o fim. É amplo. Ir até o fim nas suas decisões. Para de falar pelos cotovelos, para de falar, de fazer promessas que você nunca cumpre. Ir até o fim nas decisões. Estabilidade, controle emocional, integridade, viver de acordo com o que você já alcançou. Ir até o fim. Eu não vou ceder à instabilidade, eu não vou perder o controle, eu não vou retroceder do que eu já alcancei. Vamos repetir esse versículo: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Põe a mão no seu peito e diz assim: eu vou viver de acordo com o que eu já alcancei. Se eu já atingi um nível, se eu já fui para um lugar, eu não vou retroceder. Eu não vou descer. De novo, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Olha nos olhos dessa pessoa e diga: por favor, faça um favor a você. Isso, por favor, é redundante mesmo. Faça um favor a você. Viva de acordo com o que você já alcançou. Você sabe por quê? A pessoa ela sobe um pouco, daqui a pouco ela está voltando. Ela toma uma decisão, ela estava indo bem, ela retrocede. Ela não vai até o fim naquela decisão. Ela não vai até o fim, daquele lugar para um nível mais alto, para aquele lugar. Por exemplo, nos 52 dias, você está alcançando um nível de conhecimento, de fé, de relacionamento com Deus, de entrega, suas prioridades. Você está arrumando muito mais, agora você arruma tempo, você vem para o culto, você está vivendo num outro nível. Daqui a pouco termina os 52 dias. Você vai retroceder? Você vai relaxar, você vai voltar e vai voltar a viver do jeito que você já vivia, a mesma fé que você já vivia, que você tinha, que não tirou você do lugar. De vez em quando eu vejo isso. Às vezes tem gente que vem assim: não, eu estou aqui, mas eu só estou aqui para fazer o propósito. Depois eu penso assim comigo: meu Deus, a pessoa ela não está vendo a Bíblia, ela não está entendendo. Eu busco a Deus num nível que eu nunca busquei. Mas eu não mantenho. Eu vou voltar para a minha velha fé, para o meu velho sistema. O que vai acontecer? Não é a palavra da Cleo, por favor. Vamos repetir? Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou? Você alcançou um outro nível de maturidade, conhecimento, você está vivendo experiências que você não viveu, você está vendo coisas que você não estava vendo. Aí você retrocede. Você volta para um lugar, para um sistema, para uma mentalidade que não ajudou você em nada. Você não mantém. Então tem gente que não completa o que começou. Tem gente que está perdendo o tempo da oportunidade de tomar todas as decisões que tem que tomar. Sabe por quê? Por orgulho? Por fraqueza?
por incredulidade? Porque a luta está grande. Agora, vamos lembrar que a água do lado de fora, a água que cerca o navio, não afunda o navio. O que afunda o navio é a água que entra dentro do navio. Se eu deixo a coisa errada entrar dentro de mim, enquanto ela está fora, ela não pode me destruir. Mas se ela tomar o meu coração, aí ela me destrói. Por isso que Neemias não deixou nada tomar o coração dele. Ele manteve, levantou um muro. As coisas estavam acontecendo, mas do lado de fora, não tomou o coração dele. Ele resolvia as coisas assim. Sanballat está lá fazendo chantagem. Ele diz: isso não é verdade. Segue o rumo. A vida dele. Quantas pessoas que o Senhor está dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero te dar paz, eu quero fazer por você. A pessoa não quer. Quantas pessoas estão combatendo as guerras erradas? Não termina nada, não guarda a fé. Quantas pessoas que já foram, não poucas vezes, para um nível mais alto, e se elas tivessem ficado lá, elas estariam num nível mais alto, muito mais alto, mas elas retrocederam. Elas não conseguem viver de acordo com o que elas já alcançaram. Eu alcancei esse nível, esse patamar, eu vou ficar aqui. Eu não vou voltar. Eu não quero mais. Outro dia eu bebia leitinho, agora eu estou na comida forte, eu não quero mais isso aqui. Minha dieta, quando você ganha um outro nível espiritual, é porque sua dieta mudou, seu foco mudou. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Meu Deus, olha para esse mundo, está caótico, eu não sei o que acontece com algumas pessoas que não deixam a palavra certa entrar e estão desperdiçando vida. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês precisam tomar, o Paulo vem e fala assim: vocês precisam tomar cuidado como vocês estão vivendo a vida. Vocês precisam viver como sábios e não como tolos. Os dias são maus, vocês vão perder a vida de vocês. O diabo não está para brincadeira. Não sejam insensatos, sejam sábios e busquem compreender qual a vontade de Deus para a vida de vocês e se coloquem lá. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Da maneira digna da vocação que receberam. Você sabe que ontem, meu filho me mandou uma mensagem de que a mulher de um pastor mandou para ele, pedindo algo. E ela está me ouvindo agora, e depois ela vai ouvir comigo mesmo. E aí eu parei, fiquei parado e pensando assim: olha o que as pessoas fazem. Quando deveriam estar vivendo de maneira digna da vocação, não estavam. Dando condições para os resultados virem, não. Aí agora a pessoa quer uma coisa que ela não plantou, que ela não conquistou, porque o tempo da oportunidade, sabe o tempo da oportunidade para você construir algo? A pessoa estava distraída com outras coisas, fazendo do jeito dela.
envolvidos com coisinhas insignificantes. Não estavam fazendo o que deveriam ter feito. Aí o que acontece? O que eu vivo falando, as suas escolhas vão afetar seus filhos. Suas escolhas vão afetar seus filhos. Aí você não planta o que você tem que plantar. Você não dá o que você tem que dar. Você não constrói o que você tem que construir. Agora, por favor, resolva o meu problema. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. A minha vida é dizer, você não faz o que você tem que fazer, você vai prejudicar seus descendentes. Você não planta a semente que você tem que plantar, você vai prejudicar seus descendentes. Quantos filhos de pastores que não querem ouvir falar de igreja, de reino? Por quê? Por causa dos pais. Por causa dos pais. Porque os pais não venceram, ensinaram no púlpito sobre vitória, mas na vida privada não tinham vitória. Cobraram dos outros uma coisa, mas na vida privada não fizeram. Brincam com o altar que é vida e morte. Fazem do jeito deles. Se envolvem com coisas irrelevantes. Vivem uma vida totalmente contrária àquela que deveriam estar vivendo. Aí chega o momento. Aí agora eu quero estar num nível, num patamar, eu quero uma coisa que eu não plantei para isso. Mas alguém vai ter que me dar? Não! Não! A vida é feita de consequências. Você planta e você colhe. Você tem consequências. Você não quer. Você tem uma oportunidade hoje de fazer o que você tem que fazer. Não faz. Não trata as pessoas como deveria tratar. Não faz o que você deveria fazer. Não se envolve com o que você deveria estar envolvido. Não se doa como você deveria doar. Aí depois, o que você vai fazer por mim? O que você vai fazer por mim? E é maravilhoso porque a palavra vem como prisioneiro do Senhor. Rogo-lhes que vivam. De viver, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam dignos da vocação que receberam. Vivam da maneira digna da vocação que receberam. Se você decide ser um pastor, uma obreira, um obreiro, um crente, cada lugar que você quer estar, vai exigir de você uma postura. Ninguém é obrigado a ser pastor, mas se você for, viva de maneira digna da sua vocação. Você diz que é um cristão? Viva da maneira digna que isso exige. Não é palavra da Cleo. Viva
vivam de acordo com o que você já alcançou, vivam de maneira digna, vivam, rogo-lhes, eu rogo, criatura, que vivam, Paulo está dizendo, de maneira digna, sejam dignos dessa vocação que receberam, do lugar que vocês ocupam, do que vocês se propuseram a fazer. Então aí você diz que você é um cristão, mas você não vive da maneira digna que um cristão deve viver. Diz que é um pastor, mas não cuida da igreja do Senhor, do reino do Senhor, da obra do Senhor, da maneira digna que exige. E depois alguém vai reclamar, e vai com vitimismo. O que você pode fazer por mim? O que você fez pela sua família? O que você fez pela sua vida? O que é que você construiu? Diga-me o que você construiu, porque o meu Deus é o seu Deus. É igual o que eu estou falando aqui agora. A mesma palavra que eu prego aqui, esses caras todos pregam. Todas as reuniões que eu faço, o que sai da minha boca é: esteja consciente, você está diante de um Deus santo. Honra o altar do Senhor. O altar é vida e morte. Cuida do povo. Ame o povo. Ore pelo povo. Pegue todas as minhas reuniões internas, uma por uma, que eu tenho todas gravadas. Vivam da maneira digna. Digna. Eu me lembro de um sujeito que não só perdeu um processo, como ele também foi condenado. Ele pegou uma das minhas reuniões, achando que ele ia ter uma vantagem daquela. E nós solicitamos perícia. O técnico disse: não tem nada, só tem alguém corrigindo, exigindo o que essa pessoa faz deve ser cumprido. Se ele se propôs a estar nesse lugar, ele tem que cumprir com isso aqui. O que foi exigido é justo. Aquilo voltou em meu benefício, não só ganhei, como ele foi processado. Só que como eu não luto guerras sem recompensa, eu poderia ter processado aquele cara pelas coisas que ele fez, mas eu não luto guerras sem recompensa. Eu vou perder, Deus já me deu vitória, eu não vou perder tempo com isso. Eu não perco tempo com bobagens, nem com derrotados. De que maneira nós temos vivido? De maneira digna do nosso chamado? Neemias terminou muito bem e nada foi fácil. Olhe para a história do Neemias. Quanta luta ele viveu. Mas vai ver se ele descumpriu alguma dessas escrituras que eu estou lendo para você. Ele viveu de maneira digna do chamado, da vocação dele. Você é um pai, você tem vivido de maneira digna da sua vocação como pai? Você é uma mãe, você tem vivido? Você tem um negócio, você tem vivido de maneira digna do chamado, do negócio, da empresa que você tem? Você tem sido digno desse lugar? Hoje é um dia de nós acordarmos, porque estamos cobrando de Deus, mas a pergunta é: o que é que nós temos feito durante
nesses anos? Qual a semente que nós temos plantado? Quais as decisões que temos tomado na nossa vida? Qual a colheita que eu tenho para colher? Porque a única semente que a única voz que o meu futuro ouve é a voz da minha semeadura. Aí eu passo uma vida fazendo as coisas do meu jeito, plantando a pior semente, ou plantando uma semente negligente. Não sou a pessoa que eu deveria ser. E aí eu estou cobrando, eu estou chateadinho com meus resultados, e agora eu me coloco como uma vitimazinha, e o que é que você vai fazer por mim? Não, a pergunta está errada. O que é que você está fazendo com o que você recebeu? Pergunta errada. Algumas pessoas só fazem perguntas erradas. Está errada. A pergunta certa é: o que é que eu tenho feito com tudo que eu recebi? Com a vida que eu recebi? Com as oportunidades que eu recebi? Com as portas que Deus me abriu? Com as palavras que eu recebi? Determine em seu coração, em nome de Jesus, que você vai percorrer todo o caminho, que você vai chegar do outro lado, que você vai terminar o que você começou, que você vai guardar a coisa certa, que você vai lutar as guerras certas, que você vai viver de acordo com o que você já alcançou. Determine em seu coração que você vai viver de acordo com o seu chamado, com a sua vocação, digno dela. Digno dela. Para eu estar aqui e fazer o que eu faço, eu tenho desafios, eu tenho que enfrentar tantas coisas, eu tenho que dizer não para tantas coisas, eu tenho que tolerar tantas coisas por causa do chamado. Eu tenho que ficar muitas vezes num lugar difícil, tolerar algo difícil por causa do chamado. Eu não sou obrigada a estar aqui. Mas se eu tiver, eu tenho que viver de maneira digna desse chamado, dessa vocação. Ninguém é obrigado a ser obreiro, é obrigado a ser pastor, é obrigado a ser crente. Mas você não pode achar que você vai viver de forma indigna e não digna do que aquilo merece. Você não vai dar o que aquilo merece. Você não vai derramar a sua vida como aquilo merece. Você não vai pagar o preço que você tem que pagar como aquilo merece, exige. E no final, vai dar tudo certo? Não vai. Não vai dar tudo certo. Você pode ter conseguido manipular e tentar dar seus nó em goteira e dar um jeito aqui e acolá por um tempo, mas não por todo o tempo. Vai chegar a hora que aquilo vai voltar e vai estourar na sua cara. Que é o que eu estou dizendo. A pessoa faz ao modo dela. Aí chega o momento em que ela precisa daquele resultado. Ela precisa daquela credibilidade. Ela precisa ter aquela bagagem. E aí, ela não tem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Chega para todo mundo aquele dia que você vai precisar daquilo que você brincou, que você
desprezou, que você tratou de qualquer maneira, que você foi negligente, você foi deixando. Um dia chega o dia que você vai precisar daquilo. E aí você olha que você não tem nada para colher. Você não tem nada para colher. Você não tem. Porque quando você deveria ter feito o que você tinha que ter feito, você não fez. Você tem um tempo. Jerusalém, se você reconhecesse o tempo da oportunidade, o que traz a paz, o tempo de plantar, o tempo de lutar, de fazer o que tem que ser feito. Não. Alguns vivem como se tivessem controle sobre o tempo. O tempo de estar buscando, o tempo de estar louvando, o tempo de estar realizando algo para Deus. O tempo de estar se humilhando, de estar calando, de estar, sabe, passando pelo que tem que passar. O tempo. O tempo de fazer o que tem que ser feito. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. 52 dias, sexta-feira é o seu jejum. É o tempo. E quem passou esse período, tem passado esse período buscando a Deus, está plantando uma semente incrível, vai ter para colher. Mas e aqueles que fazem de qualquer jeito, lidam de qualquer maneira e vão vivendo essa vida? Você tem tempo para corrigir filho. Passou daquele tempo, você pode perder a mão. Tem o tempo de você colocar tudo que você tem que depositar dentro de um filho. Passou dali, vai entrar, se não entrar a coisa certa, vai entrar a coisa errada. Tem o tempo de você investir naquele relacionamento e construir uma relação de respeito, de admiração. Tem o tempo de você estar ali, plantando aquela boa semente, fazendo aquele bom trabalho. Tem o tempo. E as pessoas vão vivendo como se não tivesse amanhã. Mas tem. E se você não plantar boa semente hoje, você vai ter para colher amanhã. Você não vai ter o que colher amanhã. Aliás, vai ter, não será uma boa colheita. A pessoa não construiu. Muitas vezes, ela não tem a credibilidade, ela não tem crédito. Tem gente que tem crédito. Pessoa, ela já chega perto de você, ela não precisa nem abrir a boca, ela tem crédito com você. Tem gente que está em débito. Ele está devendo, a fatura dele está alta. Porque ele não plantou, ele só gastou. Ele está sempre gastando tempo, o tempo da oportunidade. Ele está gastando o tempo, ele está gastando. Aí ele olha o outro lá, que está vivendo um resultado, e aí olha para ele. Mas olha a diferença. Um plantou, guardou, o outro só gastou. Os gastadores, os apostadores, apostam com a própria vida, jogam com a própria vida. Todos nós temos que pegar a frase do Neemias todos os dias. Estou num grande projeto e não posso parar. É o projeto da minha vida.
é o projeto da minha vida, é a construção da minha vida. É a construção da sua vida. Adão e Eva não assumiram a responsabilidade. Os dois perderam do mesmo jeito. Eva, quando deu a Agar para o Abraão, depois ela culpou o Abraão, como se ela não tivesse nada com aquilo. Ela não tivesse responsabilidade. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eles desprezaram. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O portal de oportunidade fechou. Por quê? Porque eles desprezaram um convite para estar na mesa com o Senhor. Você pode ver que as pessoas só têm pressa para as coisas espirituais. Elas vão para o shopping, elas não têm pressa. Elas vão para o cinema, elas não têm pressa. Elas sentam no sofá para comer e assistir séries, elas não têm pressa. Mas quando se fala da palavra, elas têm pressa. Elas não têm amor pelas coisas espirituais. Elas arrumam desculpas para não estarem na igreja, desculpas para não buscarem a Deus, desculpas. Cada um tem uma desculpa para não fazer o que é certo. E o Senhor está dizendo: o portal está fechando. Você está achando que essas suas desculpas vão colar para mim? Você pode ter manipulado outros, ter convencido, o que é terrível. Um homem de Deus jamais, uma mulher de Deus faria isso, mas tem gente que vive assim. Mas com Deus, ninguém manipula Deus. Ninguém controla, ninguém vai manipular Deus. Eu arrumo uma desculpa. Não, não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Não, por causa disso, você pode o que você quiser, se arruma. Tempo, dinheiro, energia para aquilo que está na sua zona de interesse. Por isso que o Senhor falou aqui: esse povo não entra mais. Nenhum deles nenhum vai participar do meu banquete. Acabou. Esse propósito tem sido um convite para um grande banquete, o banquete da restauração, o tempo da oportunidade, é o que mais Deus tem falado. Reconheça o tempo da oportunidade. Paulo disse, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te ouvi.
No tempo da oportunidade, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Olha, por favor, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está nas igrejas, você pastor, você meu filho que está aí perdendo seu tempo, escuta o que eu estou dizendo, vocês vão perder. O que eu tolerei lá atrás, o que Deus tolerou lá atrás, aqui não tolera mais. Você, meu filho, que está na transmissão, qual sua desculpa? Jesus vai voltar, o mundo está um caos. E tem gente jogando o tempo da oportunidade fora, de tomar decisões em Deus. Você perde a oportunidade com seus filhos hoje, talvez você nunca mais recupera. A oportunidade que você tem para fazer o que é certo na sua família, no seu financeiro, no seu trabalho. Você está sendo relaxado no seu trabalho, está sendo relaxado na sua empresa, você está sendo relaxado com as coisas espirituais. Qual a oportunidade que Deus tem te dado na família, no financeiro, na presença dEle, no ministério dEle, na obra dEle, que você está desprezando? A gente sabe aqui dentro qual é a oportunidade que nós estamos deixando passar. A gente sabe. A gente sempre sabe as nossas desculpas, as coisas que nós estamos achando que não é bem assim. A palavra não é minha. Se essas escrituras não forem o suficiente para abrir seus olhos, faça você mesmo uma pesquisa e você vai encontrar outras que vão falar a mesma coisa para você. Brincar com a vida, jogar oportunidades fora, é brincar com a vida. É você dizer assim, é você viver como um insensato, como um tolo, como um inconsequente, como uma pessoa negligente, que acha que não vai ter consequências. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. É o Senhor dizendo, é hoje. É hoje. Neemias assumiu a responsabilidade até pelos pecados do povo. Ei, mas que homens assim, meu Deus! Por favor, um homem de Deus tem que ser igual um homem desse aqui, ó. E as mulheres também. Gente que vive de forma digna do seu chamado, da sua vocação, que assume responsabilidade. Ele chega diante de Deus, nem em Jerusalém ele estava, e diz, nós pecamos. Nós erramos, nos perdoa. Um dos maiores problemas da sociedade atual é não assumir responsabilidade. Você é responsável por suas sementes, por suas escolhas, por suas decisões e por seus resultados. Você não gosta dos seus resultados? É o que você plantou. E é o que é pior, alguns continuam plantando com uma religiosidade. Jesus não tolerou religioso, é muito difícil tolerar religioso. Sabe, religioso é aquele que quer mostrar que entende, que sabe, e quer te dar até lição de moral. Eu olho e penso, vai caçar coquinho. Pelo amor de Deus. Se você não tem o espírito da fé, você não é referência nenhuma. O sujeito pode ter a teologia dele na ponta da língua, saber falar o versículo onde é que ele está, onde é que não está, onde é que não sei o quê. Ele pode saber, se ele não tiver uma mentalidade de fé,
se ele não anda alinhado com isso, ele é só um tambor vazio. Não me fale. Não me conte dos seus dons, me conte dos seus frutos. Você está achando que alguém se surpreende com dons? Não se surpreenda com meus dons, se surpreenda com os frutos. Porque são os frutos que mantêm todas as coisas na nossa vida, não são nossos dons. Dom não me segura, dom não tem poder nenhum de me segurar, de segurar meu ministério. O que segura meu ministério são os frutos. Produzir frutos. Chega de olhar só para as folhas. É preciso tratar as raízes. As coisas escondidas é que nos adoecem. Busque hoje, definitivamente, saber quais são suas feridas. Se você já sabe, busca curá-las. Se não, vai buscar Deus. Do contrário, elas vão te matar. Uma ferida de rejeição, que faz você ser uma pessoa autocentrada, invejosa, questionadora, isso está te matando, isso vai te matar. Que faz você fazer as coisas do seu jeito, comece e para, vive a sua vida ao seu modo, você vai perder seu destino. Deus tem grandes planos para nós, mas a gente já sabe que isso não significa que eles vão acontecer, é preciso cooperação, que foi exatamente o que Neemias fez, ele cooperou, pois nós somos cooperadores de Deus. Neemias lidou com as coisas, não dá para seguir em frente sem lidar com as coisas. Se você não lida com as coisas lidam com você. Tem que lidar com coisas difíceis. Neemias não esperou as coisas acumularem para ele ir lá lidar. Ele não era covarde. Ele resolvia as coisas, porque Neemias sabia que se eu não lido com as coisas lidam com a gente. Se você só fizer o que é fácil, você vai permanecer fraco. O escritor aos Hebreus disse: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem, o quê? Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. O que ele está dizendo? Que preguiçosos não vão herdar as promessas. Que gente que não vai até o fim não vai herdar as promessas. Vocês precisam ser imitadores dos que herdaram as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. E o escritor aos Hebreus está dizendo: o exemplo para você é esse aqui. Ele não foi preguiçoso, ele foi diligente, ele perseverou, ele esperou, ele foi perseverante, paciente, no lugar que ele tinha que estar, fazendo o que ele tinha que fazer, e no final ele herdou a promessa. Quanto mais difícil, mais poder. A coisa mais poderosa que nos foi dada por Deus é a capacidade de fazermos escolhas. E alguns
se mostram incompetentes em fazer escolhas para a própria vida. Neemias escolheu reconstruir o que ninguém havia conseguido e ele foi até o fim. Põe um ponto final hoje nessa palavra, nessa frase que é difícil demais. Porque a Bíblia tem uma direção para isso. Diz, não diga, porque tudo que eu mandar você fazer, você tem graça para fazer. É preciso ser livre da mentalidade de que a vida é o que é e que não há mais nada a fazer. Não, você é muito poderoso em Deus e pode mais do que imagina. É mais forte do que pensa. Agora, mas o seu poder reside em fazer escolhas, em tomar decisões. Então, tome o seu poder definitivamente e não seja uma pessoa negligente, insensata, incompetente para escolher aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Tem gente que não tem musculatura volitiva, que é a força da vontade, que é a vontade, intencionalidade. A vontade é flácida. Não há firmeza. Isso quer dizer que qualquer coisa tira ela dos propósitos dela, daquilo que elas mesmas determinaram para elas. Sabe, tem um versículo em Ezequiel que fala assim, como você tem pouca força de vontade, quer dizer, a pessoa não tem firmeza nenhuma, ela não põe a vontade dela no lugar. Ela faz o que a carne dela tem vontade. Se ela não está sentindo vontade de fazer algo que vai transformar a vida dela, ela não faz. Ela pergunta, por quê? Por que a minha vida está assim? Por que a minha vida está assim? Por quê? Pelo óbvio. Ao invés de eu colocar força para fazer o que eu tenho que fazer, eu não faço. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Nós somos agentes de transformação. Transformação da realidade à nossa volta. E Neemias provou isso. Uma pessoa dominada pela fé no Deus vivo transforma tudo ao seu redor. Por aquilo que ela tem em seu interior. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em seus caminhos. Uma pessoa dominada pela fé transforma a sua própria realidade. Todos nós temos motivos e motivos para desistir, para recuar. Motivos não faltam. Mas não é isso que Deus espera de nós. E jamais teremos a vida que poderíamos ter se pararmos, desistirmos, quando tudo fica difícil. Jamais. Neemias foi um homem determinado que não suportou saber de algo e não fazer nada. Ele abandonou tudo. Olha a grandeza desse homem, que é o que eu falei, a diferença de sucesso e grandeza. Que na verdade, grandeza é sucesso. Mas só sucesso é uma coisa muito pessoal, individual, né? É o que eu tenho e adquiro para a minha vida. Mas grandeza é quando eu entendo que não tem a ver comigo, tem a ver com nós. Não é sobre mim, é sobre nós. E a minha Bíblia está cheia disso. A minha Bíblia está cheia. O Espírito Santo está dizendo o tempo inteiro, não tem a ver com você, tem a ver com todos. Não tem a ver comigo. Somos nós. Mas algumas pessoas, tudo, a mentalidade delas é sempre no eu. Eu não é sobre você, é sobre nós. Você não entendeu ainda.
Não é sobre você, é sobre nós. Não é sobre você, é sobre nós. Davi cumpriu com o seu propósito na sua geração. Não era sobre ele, era sobre todos. Deus amou tanto Israel que levantou Davi. É para a nação. Neemias deixou tudo para ir para um lugar e lutar por aquelas pessoas. Sobre nós. Em nome de Jesus, chega a dizer, usar expressões tão pequenas. Alguns, quando abrem a boca, só sabem falar sobre os seus problemas e sobre o que gostam, não gostam, o que me fizeram, o que não fizeram, o que me deram, o que não me deram, o que você vai fazer por mim. A Bíblia não é sobre isso, por favor. Por favor, você tenha ela na mão. Grandeza é sucesso, mas é quando você entende que não tem a ver com você, tem a ver com todos nós. Escolha não passar pela história como uma vítima. Nós temos a identidade de vencedores em Jesus Cristo. Não reclame do que você escolheu. Não se canse de fazer o bem. Eu penso que uma outra característica de grandeza é você continuar fazendo o que é certo, mesmo quando parece que não funciona, ninguém está fazendo, e parece que não está te levando a lugar nenhum, e nem parece mais certo. Hoje nós podemos escolher seguir o caminho, o exemplo de Neemias, e vivemos um tempo novo, um tempo de mudanças para sempre. Levante-se. Em nome de Jesus. Seja lá o que até hoje teve poder sobre você, você tem que sair daqui. Com essa decisão. Seja lá o que for que até hoje te fez parar, você não vai mais deixar isso acontecer. Enquanto muitos faziam piadas e todo tipo de horror com Neemias, ele continuou focado. Ele se mostrou imparável. Deus nos chamou para sermos imparáveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. E eu poderia encerrar com um versículo, mas já tivemos ele no início. Tudo posso naquele que me fortalece. A área que você for passivo, você pode ter certeza, você vai permitir que Satanás tome decisões na sua vida. Quando você é passivo numa área, é Satanás que vai tomar as decisões ali. Lembre-se, as áreas em que você é passivo, nós somos chamados para sermos ativos. A área em que você for passivo, você permitirá que Satanás tome decisões por você. Não faça essa loucura. E a escolha de Satanás é a pior, sempre a pior. Sempre a pior.